Então, olá pessoal, vamos para a nossa primeira aula, né, o nosso módulo 1, então que a gente vai iniciar nesse momento. Como lembrando o que já foi falado no vídeo inicial, então, que o nosso curso é a Introdução ao Patrimônio Cultural, né, é um projeto patrocinado pela Lei Aldir Blanc, né, que fez esse movimento, né, a nossa Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, também de Palmeira das Missões. Então, essa nossa introdução, então, ela vai estar dividida em 6 partes, em 3 módulos, e cada módulo tem 2 aulas, que essas aulas vão tratar de uma forma generalista sobre o patrimônio cultural, de uma forma arquitetônica. Então, o nosso módulo 1, ele vai tratar sobre o patrimônio, né? E aí, o que é patrimônio? Né? A gente fica pensando, enfim, o que é patrimônio? Patrimônio, pensem vocês, o que é patrimônio, o que significa para mim a palavra patrimônio, né? Patrimônio, a gente vai encontrar um significado lá na economia, a gente vai encontrar patrimônio na administração, a gente vai encontrar patrimônio em um monte de lugar, né? Mas e aí, o que a gente entende por patrimônio cultural, né? O que seria patrimônio cultural? Para que a gente tenha noção disso, é necessário a gente entender alguns conceitos. E esses conceitos, eles vão trazer ao certo, né, o que é o patrimônio cultural. Então a gente pode pensar assim brevemente, o que eu imagino que seja patrimônio? O que significa patrimônio cultural? Né? Então, a partir disso, começa as nossas reflexões. O patrimônio, então, a origem dessa palavra, como vocês veem aqui, ela vem do latim, né? Tá latino, mas é do latim patrimonium, né? E o significado é herança familiar ou do pater, né? Que pater no latim significa pai, o patriarca, né? Então, já no Império Romano, então também e na antiguidade, então, é quem tinha o poder, né, o governo, os pertences, então, tudo aquilo que era herdado era o patrimônio, era a herança do pai, a herança da família, né, então, essa é a origem da palavra patrimônio, né, então, a herança da propriedade paternal, patrimônio, né, pater, pai, e mônio, né? Então, a condição, estado, ação. É o sufixo que indica isso. Então, essa é a palavra bem patrimônio muito de forma sintética, né? Então, mas é uma palavra que também, pela sua origem ou melhor, pela sua forma de escrita, também nos remete ao que é o patrimônio pelo nosso patrimônio cultural. É muito parecido, né? Então, a origem da palavra nos traz o significado que até hoje a gente pode usar. Claro que é uma herança, não do pai, não da família, mas uma herança da sociedade, de uma cultura como um todo. E aí, cultura, né? A gente fala muito em cultura. O que seria cultura? Então, o significado pelo dicionário Priberan, né, que é um dicionário de língua portuguesa, então, ele nos fala que a totalidade dos costumes, das tradições, das crenças, dos padrões morais, das manifestações artísticas, intelectuais e outras características que distinguem uma sociedade ou grupo social, né? Por exemplo, na cultura portuguesa, cultura africana, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente está falando cultura italiana, cultura alemã, enfim, polonesa, né, que a gente tem muito, cultura indígena. Então, tudo isso são padrões e manifestações que a gente enxerga, que a gente vê, e que são diferentes que se diferenciam, são grupos distintos. Então, também dizem que é um conjunto das características morais, intelectuais, artísticas e dos costumes ou tradições de um determinado povo, né, nação, lugar ou de período específico. Então, a cultura helenística, a cultura celta, a cultura medieval. A palavra cultura não está aqui, mas ela vem da cultura
até da questão da agricultura, né? Então, da produção, né? Mas nesse caso, no nosso caso, ele é para distinguir sociedades, para distinguir costumes, para distinguir. Então, esse é o nosso significado da cultura e do patrimônio cultural como um todo, né? Então ele vem, ele é distinto de repente da origem mesmo da palavra, mas para nós a gente tem que entender o que é patrimônio e o que é cultura. E o patrimônio cultural, segundo o IFAI, né, que depois vocês vão ver o que é o IFAI, que é a nossa organização maior para o patrimônio no estado do Rio Grande do Sul, numa das suas cartilhas, ele fala que patrimônio cultural é o conjunto de bens culturais, materiais e imateriais que possuem valores históricos, artísticos, científicos ou associativos e que definem em diferentes escalas a identidade de uma comunidade, um estado ou uma nação, e que devem ser preservados como legado às gerações futuras. Nada mais é do que uma junção do que a gente falou antes, do patrimônio e da cultura. Então, o patrimônio cultural, ele é justamente isso. Ele é o que vai é o que vai trazer um legado, é o que vai deixar um legado, né? Que vai deixar são esses bens, são essas. Ali ele fala imateriais também, porque não precisa ser pela arquitetura somente, não precisa ser por um bem físico, né? Ele pode ser por um costume, por uma tradição, enfim, que a gente vai ver um pouco, vai ver depois o que são, quais conceitos estão por trás disso, né? Então é bem interessante porque ele é bem amplo, não é um conceito limitado somente à arquitetura, somente a uma construção, não, é muito mais que isso. Vocês vão ver que ele é muito mais amplo, que o patrimônio cultural é muito mais amplo que somente uma coisa. E o patrimônio, então, os bens culturais imateriais, como a gente tinha falado, eles vão se manifestar, então, através de ideias, da música, da literatura, das representações cênicas, né, do teatro, do imaginário, das lendas, das tradições, das técnicas, né, técnicas, por exemplo, que a gente vai materializar depois, né, um bordado, uma construção, uma técnica de construção, né, da culinária, dos ofícios em geral, né, dos valores transmitidos de geração em geração. Então, tudo isso são bens imateriais, né? A música, por exemplo, os festivais de música, daqui a pouco ele não é uma... Não, a gente não consegue pegar um festival, a gente não consegue pegar uma receita, por exemplo, a gente consegue ler, né, mas a gente não pega. Então, isso são bens imateriais, são bens intangíveis, como também chamam, né? E os bens culturais materiais, eles podem ser móveis ou imóveis, né? Então, os imóveis, eles estão o patrimônio natural, paisagístico, o patrimônio urbano, arquitetônico, né, também, e dos bens móveis, as obras de arte, mobiliário, livros, documentos, mas aí livros não como a história do livro, mas o livro em si, né? A gente vai ter aí bibliotecas. No Rio de Janeiro tem biblioteca, na Europa tem muita biblioteca muito antiga que nos traz livros que são patrimônios, né? Então existem profissões específicas que cuidam dessa área também. Então são coisas interessantes que a gente vê que o conceito é muito mais abrangente que somente um casarão antigo ou uma sei lá, uma peça que a gente acha que é histórica, né? Mas vai muito além. Então, para que um bem material seja considerado como bem cultural, ele tem que conter e representar valores históricos e artísticos, né? Deve apresentar condições de integridade e autenticidade, coisa que a gente vai ver depois também nas próximas aulas. Então, a questão de integridade, de autenticidade, então ele passa por uns critérios um pouco maiores do que a gente está vendo somente, assim. Então, não é dizer, é patrimônio. Não, vai muito além, né? A gente tem todo um critério de aprovação, de consideração desse patrimônio. Os bens culturais imóveis, né, além dos valores históricos e artísticos, eles apresentam o valor de uso, né? A sua conservação se torna complexa à medida que, como objetos do passado, estão sujeitos a demandas do progresso. Então, pressões do mercado imobiliário,
satisfazer os requerimentos e funções para que eles não foram projetados, né? Então, o ideal é que essa conservação, essa restauração, essa valorização, ela seja de uma forma sutil e adaptável à nova realidade. Por exemplo, vamos lá, pressão do mercado imobiliário. Pressão do mercado imobiliário faz com que? Faz com que o patrimônio vá sendo demolido, né? É um problema, é um grande problema. Por exemplo, as funções que o prédio antigo, por exemplo, não tem canalização. Ou melhor, eu ia dizer a canalização de água quente, mas isso ainda é uma realidade são poucas casas, mas já tá acontecendo na nossa realidade. Mas a gente pega, por exemplo, a rede elétrica, né? Eu falava um tempo com alguns clientes e amigos que um casarão ela tinha 2 tomadas numa sala, se não me engano, uma casa construída há 60 anos atrás. Era normal, né? Porque não existia. Então, vejam que hoje, por exemplo, a gente precisa de tomada para notebook, a gente precisa de uma tomada para uma televisão, e aí vai um monte, várias tomadas, vários pontos de luz, pontos de energia que não tinha, e nesses casarões, assim, pega um casarão do século passado, não vai ter, né? Então eu tenho que adaptar. Então tudo isso a gente tem que entender que esse casarão ou esse espaço ele não tem um sistema esse sistema elétrico, ele não tem um sistema que seja adaptado aos nossos padrões de vida atual. Então necessita de uma mudança, senão ele fica obsoleto, né? E o destino dele é realmente a demolição. Nessa imagem, por exemplo, a gente pode ver uma paisagem europeia, então que eles usam muito e por dentro desses espaços eles adaptam de uma forma bem interessante os lugares para que eles estejam de acordo com as necessidades contemporâneas, as necessidades atuais. Né? Então o patrimônio cultural ele forma-se a partir das referências culturais que estão presentes na história de um grupo, né, e que vão sendo transmitidas de geração em geração. São referências, então, que ligam as pessoas aos seus pais, aos seus avós, né? Aquelas pessoas que vieram antes, né? Claro que por isso que a gente tem que ter uma memória afetiva, né? Então, são as referências que a gente tem de geração em geração. É como eu transmito, é como eu recebo essa... E depois também é o que eu recebo e o que me dá o sentido de vida, né? Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde essa sociedade está indo. Então, essa é uma das importâncias do patrimônio, né? Então, ele vai muito além. Então, é uma herança, digamos, familiar e social. Então, entre os elementos que constituem a cultura de um lugar, então, alguns podem ser considerados patrimônio cultural, né? Então, são os elementos que são importantes para esse grupo que adquire o valor de um bem. Então esse grupo se vê e se reconhece, né? A gente pode pegar como exemplo a cultura gaúcha, né? O gaúcho, por exemplo, vê essa cultura tradicionalista muito, às vezes quem nem participa de um grupo tradicionalista está ligado, por exemplo, em questões como o chimarrão, ou é ligado por de alguma forma e se identifica com o grupo. Então tudo isso é um patrimônio cultural, é um patrimônio que vai sendo transmitido, né? E falam no gaúcho, falam já na bombacha, na bota, no chapéu, no cavalo. Então tem todos os, digamos assim, todos os significados e o chimarrão e outros tantos assim que a gente consegue ver que existe uma ligação social, muito embora nem todos participem de todas as partes dessa cultura, mas em algum ponto a gente está ligado, nem que seja pela forma de falar, pela forma de agir, por isso que a gente não só habita, mas a gente é parte do lugar, né? A gente não pode ser só habitante, porque aí a gente não cria raízes. O patrimônio, então, nem tudo, então,
que forma uma cultura é patrimônio cultural, né? Os autores falam assim que, por exemplo, os aspectos como a falta de educação no trânsito, o costume de jogar lixo na rua, então eles são aspectos culturais, são culturais negativos, mas eles não são patrimônio culturais. A gente não pode dizer que é um patrimônio cultural a deseducação ou alguma coisa que não seja positiva como grupo, né? Então, isso não é patrimônio. Ele tem a importância, então o patrimônio cultural ele tem importância para muita gente, não só como indivíduo ou uma família, então é essa maneira que interliga as pessoas, é isso que traz, e sempre é algo coletivo, né? É uma história compartilhada, um edifício que estava lá há muitos anos, sei lá, uma igreja, um prédio público, né? Uma festa, um lugar que muita gente acha importante. Os elementos, então, que identificam aquele grupo com o lugar, com o todo. O patrimônio, então, ele tem que fazer parte, ele faz parte e tem que fazer, quando a gente faz um projeto de restauro, alguma coisa do gênero, ele tem que fazer parte da vida das pessoas, né? Então, e até, às vezes, as pessoas não sabem dizer se aquele lugar é tão importante e por que porque está tão presente na vida da pessoa que não, né, que não se sabe, então, ao certo, então se ligou muito. E aí a gente também, uma coisa que a gente fala sempre é que tem que se cuidar para sempre a população fazer parte desses espaços, fazer parte desse lugar para que o patrimônio realmente tenha valor, esses lugares tenham valores, né? Então, e mesmo que essas pessoas não saibam, então, caso elas o perdessem esse patrimônio, então sentiriam sua falta, né? Então, aqui tem uns exemplos de tipo uma paisagem de um bairro, o jeito de preparar uma comida, uma dança, uma música, uma brincadeira. Então, tudo isso nos remete à nossa identidade como pessoas, como seres atuantes do lugar. O patrimônio natural, então alguns itens do patrimônio, assim, algumas partes do patrimônio, né? O patrimônio natural, por exemplo, ele é constituído por bens cuja criação não recebeu interferência humana. Então tem grutas, montanhas, rios, ecossistemas, jazidas, animais silvestres. Então vejo que o patrimônio ele vai muito além do somente o cultural que a gente fala, né? Então tem o natural, o edificado, então são as edificações, né, isoladas ou em conjunto, né, com tipologias distintas, então que tem algumas peculiaridades culturais, né? A gente vai ver arquitetura rural, fábrica, casa comum ou arquitetura vernacular, que a gente também chama, as cidades, os monumentos, né? Então tudo isso é patrimônio edificado. E ainda sobre esse patrimônio cultural que a gente está falando, então ele é um elemento importante para o desenvolvimento sustentado, né, do lugar e a promoção do bem-estar social, da participação e da cidadania. Ele é muito importante para o lugar, para onde ele está. Existem estudos, então, que a gente não, como o nosso curso não tem um tempo extenso, mas a gente poderia falar por muito tempo sobre a questão sustentável do patrimônio, sobre as possibilidades que abrem o patrimônio, né? Então, ele vai muito além de ser somente esses conceitos, esses conceitos esparsos, né, que ficam isolados, mas ele é muito mais, ele ajuda o desenvolvimento da cidade, ajuda o desenvolvimento das comunidades, então ele vai muito além. Quando a gente tiver uma oportunidade, com certeza faremos um workshop, alguma coisa nesse sentido para que todo mundo entenda e aprenda um pouco sobre as milhares de possibilidades sobre o patrimônio. Então, no patrimônio, a gente também como é patrimônio cultural, a gente tem as formas de expressão, literatura, música, dança, rituais, então tudo aquilo que remete, teatro, vestuário, modo de criar, fazer e viver, a culinária, artesanato, as telhas coloniais, que isso aqui também, a gente tirou a gente fez algumas inserções a partir de cartilhas, isso aqui também já é discutível, essa questão das telhas coloniais modeladas pelas coxas das escravas, é uma história que fica para outra hora, mas que não é verídico, né? É um mito, né, criado, mas isso aí dá
dá pano para manga, então. Criações científicas, artísticas, tecnológicas e documentais, né? Então, as científicas, por exemplo, o mapeamento do DNA, a criação das variedades do café brasileiro, isso aí tudo é patrimônio, né? A artística, por exemplo, a Pampulha, lá em Belo Horizonte, Brasília, as obras do Aleijadinho, Anitta Malfatti, Vila Lobos, o Baião, o Forró, os cocares indígenas, então tudo isso é artístico, pintura rupestre, as tecnológicas, então o biodiesel, o 14 bis lá do Santos Dumont, então enfim, toda criação que tem esse cunho tecnológico. E as documentais, por exemplo, legislação, tese, tratados, compêndios, cartas cartográficas, registros cartoriais, livros de batismo, óbito, casamento, então tudo isso é patrimônio, é passível de proteção também, que é algo que a gente vai falar, tombamento, proteção, então tudo isso é passível disso, né? E aí o patrimônio cultural tangível, né? Então ele se divide em bens imóveis, como eu tinha falado antes, monumentos, edifícios, sítio arqueológico, elementos naturais que têm significado cultural, e os bens móveis, mobiliário, utensílio, obras de arte, documentos e vestuários, e muito além, né? Vai tudo que tiver de móveis que eu posso transferir é um patrimônio de bens móveis, né? Então, pelos bens materiais. E o intangível é constituído por bens imateriais, como eu falei para vocês, lendas, rituais, costumes e tudo aquilo que eu não tenho como pegar. Por exemplo, até mesmo o chimarrão que eu estava falando para vocês antes, ele é um bem intangível, né? Por exemplo, agora a gente tem alguns elementos que são, por exemplo, patrimônio em conjunto, uma cidade patrimonial, uma cidade que é patrimônio, Ouro Preto, né? Toda aquela região ali de Minas Gerais, então não vou dizer um elemento, mas é um conjunto que é patrimônio cultural. O Pelourinho, em Salvador, na Bahia, também né, como conjunto. Aqui tem também, dá muito pano para manga, a gente pode falar muito sobre o Pelourinho, sobre as medidas de proteção que foram problemáticas pela população não participar no seu começo, enfim, mas é um exemplo muito legal de patrimônio. As danças tradicionais, né? Aqui no caso o flamenco, mas a gente poderia trazer as nossas danças tradicionais gaúchas ou as danças tradicionais brasileiras, enfim, também são. O chimarrão, como eu falei para vocês, de repente a forma como se faz o chimarrão, a maneira, então ele é um patrimônio imaterial. A Igreja da Pampulha, né? É uma igreja então concebida pelo Niemeyer, né? Tinha cerâmicas do Portinari e o Jardim do Burle Marx, então, que são nomes assim essenciais para a arquitetura, o paisagismo e a arte brasileira, né? Então é bem importante, tem um significado gigantesco. A casa que nasceu, casa e museu, né? Que nasceu o Érico Veríssimo lá em Cruz Alta também. A gente pode falar porque, né? O nosso saudoso escritor gaúcho, que foi um escritor assim de um renome gigantesco, também é patrimônio, né? Tanto a obra dele, vocês vejam que é a obra que é imaterial, né? Quanto a casa que é um patrimônio material. Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Então, eu peço que vocês deixem os comentários, as dúvidas, contribuições na nossa comunidade do Facebook, né? Todos já foram convidados e quem não foi, a gente deixa o link depois nos comentários. Como atividade, então, do nosso curso, eu vou deixar uma cartilha sobre o patrimônio edificado do IFAI, né? Então, e outros elementos, então. Eu convido para que vocês continuem seguindo as publicações do nosso curso, as minhas também, né? O filme Vale Tombado também é importante. Ele tem uma discussão assim da comunidade não aceitar o patrimônio, então, mas é interessante ver. Também uma revista da UFPEL eu indico para vocês, Memória em Rede, que dá para expandir a nossa leitura, a nossa compreensão sobre o patrimônio e sobre vários itens para quem se interessar nas suas diversas raízes do patrimônio, né? Então, vocês não esqueçam de me seguir no Instagram, no YouTube também, né? Curtir esse vídeo. E é isso aí. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.